Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus possa estar trazendo a você uma palavra de conforto, uma palavra de zelo, fidelidade, uma palavra que vai certamente levar você a confiar mais no Senhor e menos em você mesmo. Eu conversei com alguns irmãos aqui, quando se chegavam para adorar o Senhor, e foi quase unânime, essa semana foi difícil. Essa semana houveram lutas terríveis. Essa semana houveram batalhas diversas. Como nós vamos viver com tantas lutas, com tantas batalhas, com tantas coisas acontecendo? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Segura aí um pouquinho, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar mais uma vez aqui reunidos como igreja do Senhor, para um culto de adoração ao teu santo nome. Senhor Deus, não tem uma programação aqui nesse templo que acontece aqui, que não seja para adoração ao teu santo nome. Nós não precisamos de nenhum atrativo aqui nesse culto para nos achegarmos. Nós não precisamos de nenhuma artimanha aqui para louvarmos o teu santo nome, mas a tua palavra nos basta. O teu nome é suficiente. O Senhor estando aqui nos é suficiente. Nós não precisamos de ser animados por nada, nenhum fator externo nos animar, porque nós sabemos que tu és o Deus da nossa salvação, e isso nos basta, Senhor Deus. Que cada dia mais nós possamos entrar aqui com esse desejo de adoração, de bendizer o teu santo nome, de glorificar a tua santidade, de exaltar, Senhor Deus, os teus atributos, de exaltar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e de nos colocar no lugar que nós devemos sempre estar, Senhor Deus. É com a cabeça abaixada, reclinada aos teus pés e com a nossa boca no pó, Senhor Deus. Onde nós devemos orar pedindo perdão pelos nossos pecados, onde nós devemos corar de vergonha e entender que nós temos agido de maneira totalmente contra a tua verdade e a tua palavra. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje haja entendimento da tua palavra, que hoje haja mudança, Senhor Deus, nos corações, e que todos os corações estejam totalmente voltados para o Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos tentado analisar pessoas e dizer: essa é salva, essa não é salva. Nós temos isso no nosso coração quando uma pessoa comete alguma coisa, algum pecado, sem conhecer a vida dessa pessoa, se ela é ou não piedosa, ou seja, se ela ama ou não a Deus, nós a julgamos, essa pessoa não é salva. Tendenciosamente, nós ligamos a salvação dessas pessoas às obras. A gente aprende que nós não somos salvos por obras. Conversando com uma pessoa essa semana, a respeito do nosso ex-presidente Lula, né? E ele virou e disse assim, essa seguinte frase, por favor, a frase que ele me disse: o Lula vai para o inferno. Eu respondi: como que você sabe? Porque tudo isso que nós estamos sabendo. Mas eu disse a ele: mas há uma oportunidade para o ex-presidente, arrependimento, como houve para mim. Eu era um homem condenado e hoje fui salvo. Arrependi dos meus pecados e coloquei toda a minha confiança no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse: como? Se tantos males. Eu falei: você lembra que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores? Lembra que um dizia para ele: olha, se você é Deus, desce da cruz. Como é que você está nessa situação? Se você é Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós. Mas havia um outro malfeitor, um que estava ali executado porque ele cometeu crimes. Ele disse: não temes a Deus, estando nós
sob igual sentença? Nós estamos aqui porque merecemos estar aqui, mas este que mal fez. E ele virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E ele falou: é verdade. Eu falei: olha, ele foi salvo aos 47 do segundo tempo, né? Quando já havia estourado o tempo para nós humanos, ele foi salvo. E eu falei: olha, como é difícil, eu já te expliquei várias vezes, mas como é difícil entrar na sua mente que o homem não é salvo pelas obras que ele pratica. Ele não é salvo por mérito humano, mas salvo pelo mérito de Cristo Jesus. Como é difícil entender isso, meu jovem. Como é difícil você entender isso. E é interessante que nós somos salvos não pelo que fazemos, mas porque Ele fez na cruz do Calvário. Então, de repente, nós estamos condenando aqui pessoas que são justas ao inferno, ou que serão justas, né? Até no final da sua vida serão justas. Não nos compete julgar, não nos compete tentar enviar as pessoas ao inferno nem ao céu, porque nós não temos poder nem para um nem para outro. É lógico que nós podemos, pela palavra, aprender que conhecemos a árvore pelo fruto. Nós não podemos concordar com práticas que acontecem, nós devemos realmente ir contra essas práticas. Eu quero falar de um homem que, quando nós lemos sobre ele em Gênesis, começando no capítulo 13 e vai até o 19 mais ou menos, nós, no nosso coração, nós não simpatizamos com a postura desse homem, e você vai entender quando eu falar o nome dele. E na maioria das vezes nós falamos: esse homem não merece o céu. Coisa boa, eu também não mereço e você também não merece. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Quero falar um pouquinho sobre Ló. Numa análise humana, Ló era um homem que merecia a condenação eterna, é verdade ou não é? Os seus pastores começaram a brigar, contender com os pastores de Abraão. Ele estava de carona com Abraão, né, nessa viagem. E Abraão então falou: olha, cheio do Espírito Santo, né? Abraão falou: escolhe o lugar para que você quer ir, eu vou para o lado contrário. Ele escolheu e olhou o que era mais favorável, as campinas do Jordão, onde havia muito pasto. Ele, sendo um pecuarista, ele foi racional ao extremo de escolher onde teria muito pasto. E é interessante que a palavra diz que ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra, um lugar de perdição. E ele permanece em Sodoma e Gomorra mesmo diante da impiedade daquele povo. Então, quando nós falamos de Ló, certamente alguns de nós diz: Ló foi para o inferno. Por quê? Porque nós julgamos de acordo com o que a nossa mente gosta de julgar. Eu quero que você vá a 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Aqui nós falamos da justiça de Deus. Ele começa no 4 falando: olha, se Deus não poupou nem aos anjos, você acha que Ele vai aliviar para aqueles que não o receberam como Senhor? Diz a palavra no versículo 6: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Amém? Meus irmãos, eu queria que você se animasse em Cristo Jesus. Eu tenho visto uma igreja cansada, uma igreja abatida, uma igreja que não crê no que o Senhor pode fazer. As igrejas estão procurando curas físicas, as igrejas estão procurando bênçãos materiais, as igrejas estão procurando coisas para essa vida, mas o Senhor vem nos chamar para uma vida na eternidade. E nós precisamos entender que nós precisamos apenas levar o Evangelho, porque a obra do Espírito Santo, justificados pela fé. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quando nós entramos aqui pelo estacionamento do templo da Igreja Batista do Kennedy, tem lá um versículo, Romanos 1, 27, isso. O justo viverá pela fé. Diz a palavra que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Talvez você tenha olhado para as pessoas
que você diz que elas pecam, mas essas pessoas são justificadas em Cristo Jesus. Essas pessoas, elas estão em Cristo Jesus, e você há tanto tempo dentro da igreja do Senhor, jamais conheceu a Cristo Jesus, e não pode ser classificado como aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Nós olhamos para Ló e dizemos: esse homem era um homem perverso, esse homem era um homem que estava querendo o que é mal, esse homem é um homem que foi para a galera, que foi para o lado errado. Mas quando nós lemos aqui que, reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Meu irmão, você é um pecador, mas você não pode viver de maneira deliberada o pecado. Viver de maneira deliberada o pecado é mais ou menos isso. Você sabe que é pecado, você deseja esse pecado, você se rebela contra Deus de uma maneira que você diz: eu sei que é pecado, mas eu quero o pecado, eu sinto prazer no pecado, e eu vou viver no pecado à parte da palavra de Deus, mesmo sabendo que Deus não quer que eu viva dessa maneira. As pessoas erram. Hoje eu pequei, eu tenho certeza que você também pecou. Hoje eu pequei porque eu não confiei no meu Deus. Hoje eu pequei porque no meu coração se murmurou contra o meu Deus. Hoje eu pequei porque eu deixei o meu raciocínio ficar muito tempo nas coisas desse mundo e não nas coisas eternas. Hoje eu pequei porque quando eu coloquei uma pregação para eu assistir na minha caminhada, ouvir na minha caminhada, a minha mente foi nas coisas transitórias desse mundo, e por lá permaneceu, a ponto de eu ter que voltar toda a pregação da palavra, para poder aproveitar mais um pouquinho da palavra de Deus. Mas eu quero falar para vocês que eu não amei o pecado, eu não desejei o pecado, eu lutei contra ele todo momento desse dia. Eu queria que você entendesse. Talvez você esteja desanimado com as pessoas porque não crê em Cristo Jesus. Talvez você esteja entendendo que essa pessoa não crê em Cristo Jesus. Olhe para dentro de você. Você tem vivido de maneira ímpia? Meus irmãos, alguns dizem que eu pego muito no pé do que a pessoa recebe na sua casa, do que ela assiste, as programações, do que ela lê. Mas é porque o mundo tem oferecido para nós impiedade, coisas que desagradam a Deus, coisas que são contra os princípios bíblicos, coisas que vão te levar à distância do Senhor. Eu tenho falado para os pais que eles precisam tomar o sacerdócio das suas casas, porque eles têm negociado com os filhos, eles têm negociado valores cristãos com os filhos, a troca de ter mais atenção dos filhos, ou de falar assim: olha, se eu for light, eu não vou perder o meu filho. Eu posso afirmar que você já perdeu o seu filho. Você precisa tomar pulso na sua casa. Você precisa ser cristão a ponto de seus filhos, mesmo não concordando com a sua postura e com a sua palavra, eles vejam Cristo na sua vida. Você precisa executar a disciplina nos seus filhos, mas que eles vejam você como um disciplinado no Senhor Jesus Cristo. Por que eu falo de pais agora? Porque é interessante que o sacerdócio da casa, ele é um ministério maravilhoso que Deus nos dá. E se nós deixarmos isso escapar, diz a palavra que nem para a obra do Senhor nós não estamos aptos. Se nós deixarmos isso de lado, à parte, nós vamos perdendo a essência de nós vivermos em família, que é uma família aos pés do Senhor Jesus. E a impiedade está rondando as nossas casas, está sendo bombardeada nos seus filhos, está sendo bombardeada na vida dos pais também. E nós precisamos vencer isso na força que vem do Senhor, e não nas nossas próprias forças. Por isso, se um pai
não manejar a palavra da verdade. Manejar não é saber onde está Gênesis e Apocalipse, não. Manejar é ler, entender, meditar e aplicar na vida. Porque tem gente que pensa, maneja aquele que maneja bem a palavra. Ah, eu sei onde está Oséias. Não é isso. Mas é a aplicação do conteúdo bíblico na minha vida, para que mais vidas sejam edificadas através do meu proceder. Ele acabou com Sodoma e Gomorra como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Deus tem um problema com o ímpio. A palavra do Senhor diz que ele fez até o ímpio para o dia do juízo. Isso é grave. Se você tem deixado a impiedade permear na sua vida, fazer morada no seu coração, e se você tem vivido deliberadamente em pecado, você não é cristão. E você está sujeito à ira de Deus. Se você sabe o que é certo, o que a Bíblia diz que é certo, e você continua a viver contra ou contrário àquilo que a Bíblia diz, você está com um sério problema na sua vida. A palavra de Deus diz, versículo 7, livrou o justo Ló. Por que Ló é considerado justo, se ele fez algumas ações que nos levam a pensar que ele não era do Senhor Jesus? Porque Ló creu em Deus. Ele depositou toda a sua confiança no Senhor. Você pode não concordar com algumas atitudes de Ló, mas Deus que diz que Ló era um homem justificado por Cristo Jesus. Meus irmãos, a coisa mais interessante da palavra do Senhor é que Deus diz que Noé andava com ele. A coisa mais maravilhosa da palavra de Deus é que o próprio Deus diz através da sua palavra que Enoque andava com ele. A palavra de Deus diz que Davi, um homem que pecou, ele pecou adulterando, depois ele pecou assassinando aquele homem que não tinha culpa nenhuma nisso. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então não é o que você diz a seu respeito, é o que Deus diz a seu respeito. Não é o que você diz a respeito de outras pessoas, mas é o que Deus diz a respeito daquelas pessoas. Nós precisamos estar na palavra do Senhor. Ló era um homem justo diante de Deus. Deus, através de Cristo Jesus, justificou este homem. Este homem agora, quando Deus olhava para ele, ele não via mais aquele pecado sem perdão, mas via o sangue do Cordeiro sobre a vida de Ló. E Ló então era um homem salvo em Cristo Jesus. Eu e você precisamos descansar na salvação em Cristo Jesus. Às vezes você fica preocupado, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu vou perder? Será que eu não vou perder? Será que Davi perdeu quando ele pecou? Depois ele ganhou de novo? Depois ele foi, matou? Descansa. Quem justifica não é você que se justifica, é Cristo que justifica. Então você pode ter essa garantia no seu coração. Justificado, não por um homem, mas por Cristo Jesus. É interessante que nós temos essa tendência de não entender a justificação pela fé. Por isso nós somos muito preocupados. Tem pessoa que está na igreja há 50 anos, vive buscando a Deus e fala, não sei se eu sou salvo. Eu até penso que ela tem certeza que ela é perdida, porque não é possível. Tudo aqui nesse mundo, meu irmão, pode te contrariar. Mas você que já depositou toda a sua confiança em Deus, você pode caminhar seguro nele. Você pode continuar a jornada que ele preparou para você em segurança. Nós estamos cheios de esperança no governo que se inicia em 2019, correto ou não? Há esperança que tudo dê certo para nós, que seja bom. Há no nosso coração essa esperança, pelo menos no meu há. Mas e se não der? Eu vou me afastar do Senhor? O irmão Israel, quando estava ministrando, ele fez uma lembrança de Hebreus capítulo 11, diz que homens foram mortos e não desistiram, não negaram a Cristo.
A Bíblia ainda vai além e chama homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque eles tinham uma sobre-força, uma super-força. Porque eles eram super crentes, abriam a túnica deles, tinha lá super crente. Porque eles se humilharam perante o Senhor e apenas creram, depositaram toda a sua esperança em Cristo Jesus. Por isso eles tiveram força contra o fogo, por isso eles resistiram à espada, por isso eles dominaram impérios. Por quê? Pela força do Senhor que havia neles. Eu queria que você prestasse muita atenção. Não desanime com a sua jornada. A promessa do Senhor se cumpre. Apesar de Jó estar num lugar onde não havia amor a Deus, Jó é considerado por Deus como um homem justo, porque foi justificado em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu e você não merecemos ser salvos, mas Cristo nos salva. Olha que maravilha isso. Eu e você não merecemos, mas Ele nos salva. Graça, graça derramada sobre nós. Lembra de onde você foi tirado? Lembra da sua vida antes de Cristo Jesus? Lembra? Graça, favor de Deus. Continua aqui a palavra. Diz a palavra aqui no versículo 7 ainda: Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Agora sim, eu sou justificado pela fé, mas algumas características então são explícitas na minha vida. Algumas características são explícitas na minha vida. Uma delas, procedimento diferente em meio a um povo libertino e insubordinado. Meus irmãos, Jó não estava satisfeito ali. Diz a palavra que Jó estava afligido, Jó estava angustiado. Ló estava angustiado por quê? Porque ele via aquela perversidade, porque ele via aquelas coisas horríveis. Então eu acho que crente, eu tenho certeza que crente não consegue, ele não consegue, vou dar uma coisa antiga do meu tempo, ligar na banheira do Gugu e louvar o Senhor. Lembra quando tinha aquilo? Acho que o pastor Gerson lembra que ele era, né? E crente lá no domingo à tarde, vendo lá a banheira do Gugu, com aquela libertinagem, e depois vir a um culto dizer que adora o Senhor e cantando em espírito e em verdade. Isso é o fim. Não há aflição. Se você ligar hoje numa novela da Globo, o seu coração vai ficar afligido. Se você é justificado pela fé em Cristo Jesus, haverá uma aflição na sua vida que você não vai suportar. Se você ligar nesses funks aí, você não vai suportar, meu irmão. Por quê? Porque tudo que fala ali, todas as posições que ele usam ali para expressar adoração àquela música, são obscenas, são lascivas, são imorais, são perversas, são terríveis. Então não vejo um cristão que ama Cristo Jesus, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, absorvendo aquelas coisas terríveis que esse mundo libertino tem colocado. O meio cristão está impactado alegremente com o testemunho da futura primeira dama, né? Eu já vi 2 testemunhos dela que mandaram para mim. Quer dizer, o que nós tínhamos, nenhuma primeira dama falando em Deus, e agora uma primeira dama que fala em Deus. Isso tem trazido alegria nos nossos corações. Concorde ou não com a visão dela, mas ela falando em Deus traz-nos alegria para o nosso coração. Por quê? Porque nós não concordamos com o procedimento libertino que o nosso país se encontra. Nós estávamos ao ponto de chegar numa escola, criança com 5, 6 anos, escolher se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, se ele quer usar banheiro de homem, se ele quer usar banheiro de mulher. Nós estávamos chegando ao ponto de que
Nós não poderíamos mais falar o nome de Deus, nós não poderíamos mais citar um versículo bíblico que iria ser um crime. Por quê? Nós não conformamos com esse procedimento. Glória a Deus se você também não se conforma. Por isso você não assiste a novela da Globo. Não é porque a igreja proíbe, a igreja não te proíbe nada. Você faz o que você quiser. Você tem livre decisão para você tomar. Tome a decisão que você quiser. Mas eu não posso ter a minha vida inspirada nessas coisas, nessas canções, nessas dramaturgias que mostram a indecência moral. Meus irmãos, aqueles que se rebelam contra o Senhor, há uma sentença para eles. Preste atenção nesse versículo de Gênesis 19, 13. Pois vamos destruir, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Haveria de cair fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aquele povo se tornou tão distante das coisas de Deus, que a ira de Deus agora seria liberada sobre eles. O cálice da ira de Deus seria derramado sobre aquele povo, entornado sobre aquele povo. Eles chegaram numa medida extrema, como Saul chegou numa medida extrema, e diz a palavra: eu o matei, porque 3 transgressões ele cometeu contra mim. Saul tinha tudo para ser um rei justo, íntegro na presença do Senhor, mas ele resolveu andar por caminhos totalmente diferentes daquele que Deus espera. Meus irmãos, Deus condenou o procedimento libertino. Você que tem vivido o melhor do evangelho e o melhor do mundo, na verdade você não vive o melhor do evangelho, você tenta ser evangélico e ser mundano. Você é mundano, e Deus pode derramar a ira dele contra a sua vida. Hoje há uma oportunidade de você tomar uma decisão profunda com Cristo Jesus. Hoje há uma oportunidade de você rever os seus conceitos perante a palavra do Senhor. Amanhã pode ser tarde. O irmão Israel foi mais extremista ainda. Você pode não sair nem vivo desse culto hoje. Que tipo de vida você tem tomado? Que tipo de vida você tem levado? A palavra do Senhor diz que o jovem deve aproveitar o que o seu coração está pedindo. Faz a vontade do teu coração, jovem. Vive os prazeres do teu coração. Aí depois vem um aviso: mas lembra-te, um dia prestarás conta com o teu Deus. Todos estaremos diante do Senhor. Terceira coisa que eu aprendo aqui, continuando: porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Meus irmãos, reforçando o que nós dissemos antes, não há como o cristão apoiar as coisas que acontecem nesse mundo. Não há como nós andarmos segundo o curso desse mundo. Nós somos contra a cultura. Há uma teologia, para mim, perversa e mundana, que diz que nós temos que adaptar a cultura. Não. Nós seremos contra a cultura, porque essa cultura, se ela ofende os princípios bíblicos, nós devemos rejeitá-la. Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado, porque quando Jó via e ouvia as coisas que eles faziam e falavam, diz que a sua alma angustiava. Meus irmãos, você chega na sua casa arrasado, porque você viu coisas terríveis durante o dia. Você conversa com as pessoas na rua, ou abre um jornal ali no seu telefone, e você fica totalmente angustiado com isso. A sua alma se atormenta com aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Nós precisamos disso. Se nós somos justos, nós precisamos ter isso na nossa mente. Meus irmãos, eu tenho uma preocupação. As igrejas estão vivendo um tempo fora da palavra. Elas valorizam mais os dons do que o fruto. Elas valorizam mais a cura física do que a salvação.
elas valorizam mais o reconhecimento aqui dessa terra do que o reconhecimento nos céus. Nós estamos vivendo a apostasia dos últimos tempos. Nós temos matérias sobre dons do Espírito, coisa que não é para nós. Diz a palavra que o Espírito Santo dá para que a igreja o quê? Caminhe avante com a mensagem do reino. Mas nós não temos nada falando sobre o que o homem justo apresenta, que é o fruto. A Bíblia não diz os frutos do Espírito, mas ela diz o fruto do Espírito. E dentre esse fruto, 9 características. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para aquilo que nos faz bem. É o egocentrismo do homem. A libertinagem de Sodoma e Gomorra, ela levou muitos a morrerem e serem lançados no inferno. De lá saiu só uma família, e uma mulher ainda ficou para trás. Foi transformada numa estátua de sal, porque olhou e contemplou. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você tem se sentido atormentado com a libertinagem desse país? Você, quando ouve, quando vê as coisas acontecerem, e você sabe que elas não são de acordo com a palavra do Senhor, isso te causa mal? Isso te causa algum constrangimento no coração? Ou você apoia essas coisas? Mas uma coisa que eu aprendo aqui: Ló ficava atormentado com as obras iníquas daquele povo. Crueldade. Iniquidade quer dizer crueldade, injustiça, maldade, desobediência deliberada a Deus. Eu e você precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Eu e você precisamos ter a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu e você temos que ter a palavra como algo superior ao ouro e à prata. Eu e você precisamos guardar os preceitos do Senhor para não pecar contra Ele. Nós precisamos viver, nós precisamos desejar. Meus irmãos, os homens de Sodoma eram maus, eram grandes pecadores contra o Senhor. Deus diz lá em Gênesis 13:13. Eles eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. E nós temos vivido essa realidade no nosso Brasil. O nosso Brasil tem amado mais o carnaval e o futebol do que a palavra de Deus. Meus irmãos, eu deixei de assistir jogo de futebol. Por quê? Era pecado? Eu não vou dizer para você que era pecado, mas na minha vida era. Por quê? Eu perdia 2 horas que eu podia estar dentro da palavra do Senhor, que eu podia estar orando por essa igreja, por esse Brasil, e eu ficava entretido ali. Eu deixava de fazer o que era urgente para fazer algo desnecessário. Então hoje eu não sei o que acontece no futebol, porque eu quero saber o que acontece na palavra do Senhor. Então muitas vezes nós deixamos as coisas desse mundo, que são chamadas de pesos a princípio, se transformarem em pecado na nossa vida. Qual é mais importante para um justo? A palavra ou um jogo de futebol? Qual é mais importante para um justo? A palavra ou um entretenimento qualquer? Nós precisamos colocar nas prioridades da nossa vida. E nós temos uma batalha a ser batalhada. Nós temos um reino para avançar. E nós precisamos da palavra do Senhor. E nós precisamos ter tempo para a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele é misericordioso. E Deus tira então Ló e as suas filhas daquela cidade. Abraão intercede. E Deus tira o justo Ló do meio, do local onde era para ser, onde foi derramado fogo e enxofre. Eu quero perguntar para você: se hoje Deus fosse exterminar essa nação, Ele tiraria você dela? Ele se alegraria tanto na sua vida que Ele falaria: olha, vamos tirar fulano do meio. Lembra do dilúvio? Noé pregou o arrependimento durante 100 anos aproximadamente, e Deus destruiu todos, exceto 8: Noé,
e a sua família. Meu irmão, a ira de Deus, ela virá. Ah, não, Deus é bonzinho, no final todo mundo acerta. Isso não existe. Isso aí se chama universalidade da salvação. É uma teologia maligna. Não haverá isso. Não acontecerá isso. Somente os justificados em Cristo Jesus. Meus irmãos, como são as suas obras? Elas são obras que retratam um justo, um salvo, um justificado pela fé? Pais, como vocês administram a família de vocês, o lar de vocês? Como homem, como mulher que nasceram em Cristo Jesus? Filhos, como vocês recebem a disciplina dos seus pais? Como um jovem, uma jovem que nasceu em Cristo Jesus e é subordinado aos pais, como a palavra diz para ser? A igreja precisa caminhar, a igreja precisa avançar, mas nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver como nós estamos. O Senhor, diz a palavra, não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E é interessante, não fica achando que é de qualquer maneira. Há uma maneira, estarmos em Cristo Jesus. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, que você possa receber de Deus essa noite, que você possa ser totalmente mudado e moldado pelo caráter de Cristo. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Tu és um Deus reto, puro, perfeito, santo, santo, santo. Mas Tu és um Deus que julgará, Senhor Deus. Tu és um Deus que derramará ira sobre aqueles que não têm o sangue do Cordeiro sobre a vida deles, Senhor Deus. Então nós pedimos essa noite que haja conversão aqui no meio dessa igreja, Senhor Deus. Que haja transformação, Senhor Deus. Que haja retorno para aqueles que estão afastados do Senhor. Eu suplico no nome de Jesus Cristo que os corações estejam agora atentos à Tua palavra, que se voltem para o Senhor e que creiam no Evangelho da graça. Há tempos difíceis para enfrentarmos, Senhor Deus. Há um país que tem se entregado aos desejos da carne, Senhor Deus. Há um país que tem trocado o que é certo pelo errado e o que é errado pelo certo, Senhor Deus. Há um país que talvez tenha uma colheita ainda difícil para fazer, Senhor Deus. Mas nós pedimos no nome de Jesus, derrama a Tua misericórdia sobre essa nação. Derrame e fortalece aqueles que estão em Cristo Jesus e salva aqueles que não estão em Cristo Jesus, Senhor Deus. Nós queremos ser conhecidas como uma nação que teme ao nome do Senhor Jesus, que se quebrantou diante do nome do Senhor Jesus. Seria o maior patrimônio dessa nação, Senhor Deus. Tu és o santo e maravilhoso Deus. Que essa igreja persevere na Tua palavra, que essa igreja creia na Tua verdade e que essa igreja viva pela Tua verdade. É a oração que eu entrego aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e família. Amém.